Fala, pensadores do Quebrando a Caixa! Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui aos nossos diálogos filosóficos, científicos, espirituais. E hoje nós iremos falar sobre normose, a loucura da normalidade. Vamos entender o que é normose, aonde nós podemos identificar ela na nossa sociedade e quais os malefícios que ela pode causar a um grupo de pessoas em um meio normótico. Mas antes de nós aprofundarmos o assunto, não esquece de se inscrever aí no canal, curte o vídeo para nos ajudar e bora quebrar a caixa. O primeiro contato que eu pude ter a oportunidade acadêmica, de entender melhor o que era a normose, ocorreu nesse semestre lá na minha universidade, em uma cadeira que se chama As Formações Discursivas da Loucura. Nessa disciplina, a gente abordou vários pontos de vistas que ocorreram durante a nossa história relacionado com a loucura, com doenças mentais, doenças patológicas, como antigamente, ao longo do tempo, as pessoas iam observando o que era a loucura. A normose, especificamente, foi um dos últimos temas abordado em sala de aula, tendo em vista que esse já é um assunto mais contemporâneo, que foi elaborado ali no século XX por um psicólogo francês que morou aqui no Brasil, chamado de Pierre Weil. No seu livro Normose, a Patologia da Normalidade, que foi escrita por esse psicólogo com a ajuda de mais dois autores, o francês afirma que a normose pode ser definida como um conjunto de normas, valores, estereótipos, hábitos de pensar ou de agir que são aprovados por uma maioria de um grupo de indivíduos. E esse consenso ele pode causar, sem que essas pessoas saibam, um sofrimento coletivo nesse nicho. Em outras palavras, a normose ela pode ser definida como o famoso Maria vai com as outras. Aquele padrão onde uma pessoa segue algo acreditando que porque outras pessoas fazem aquilo, está certo ela também fazer. E aí nesse contexto existem vários tipos de normoses que nós podemos classificar. Por exemplo, ali nos anos 80 era muito normal que as pessoas fumassem cigarro. Se a gente lembrar, até em novelas as pessoas fumavam, e você imagina, numa novela inteira, numa temporada inteira, em vários episódios, os atores da novela estavam ali fumando, feito loucos, frenéticos, incentivando outras pessoas a fumarem e achando aquilo maravilhoso, bonito, sendo que o cigarro causa inúmeros danos para o nosso organismo. Vê se isso não é coisa de louco. Vindo mais para o nosso momento atual, outra normose que a gente pode identificar na nossa sociedade é o excesso da ingestão de remédios psicotrópicos pelas pessoas. Aqueles remédios receitados por psiquiatras, sabe? Que já se tornou um hábito por uma grande maioria de pessoas utilizarem. Às vezes, existem pessoas que nem precisam estar tomando certos tipos de remédios, e por ser normal todo mundo tomar, até mesmo muitas vezes o próprio psiquiatra toma bastante remédios, está tudo muito natural, muito tranquilo de ser feito, como se isso a longo prazo não fosse causar nenhuma consequência para o nosso organismo. Parece que a coisa funciona muito simples, É só a gente substituir alguns compostos químicos que o nosso organismo deveria produzir naturalmente e está tudo certo. No entanto, a gente sabe que não é bem assim que funciona, que remédios podem nos deixar viciados a eles, porque eles são uma droga. Mas a respeito desse assunto eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, porque isso é um tema muito extenso que a gente tem que dar uma certa atenção a mais para falar a respeito. Então quando ele estiver pronto, ele vai estar aqui em cima do card. Além desses tipos de normose, nós também podemos falar a respeito do consumismo exacerbado, aonde aqui na nossa sociedade é muito normal todo mundo consumir horrores de coisa, comprar, como se isso fosse legal, bacana, ok, sendo que na realidade isso apenas nos prejudica psicologicamente, achando que comprando muitas coisas a gente vai tampar algum vazio ou preencher alguma coisa, alguma lacuna em aberto, sem falar que isso também é um problema para o nosso orçamento, para nossa qualidade de vida, comprando coisas que a gente nem vai utilizar, nos endividando, ao invés de estar investindo o nosso dinheiro em coisas saudáveis, benéficas e positivas para nós. Para vocês terem ideia, lá na Austrália, lá tem um amigo meu, ele disse que ele chega a pegar nas casas, na frente das casas, móveis, utensílios que as pessoas descartam como se não prestassem mais, e aqueles utensílios durariam muito mais tempo sendo utilizados. Então a gente consegue perceber, olha o ponto que a nossa sociedade chegou, aonde a gente
tem coisas e aí todo ano a gente troca aquilo, e aquilo que na teoria era para ser coisas descartáveis, não são. Indo lá pro livro lá do Pierre Way, existe uma normose cientificista, aonde os cientistas confundem ciência com o positivismo. Para quem não lembra, o positivismo foi uma corrente filosófica baseada lá no desenvolvimento sociológico do iluminismo. O positivismo de Auguste Comte era totalmente contra questões metafísicas, sobrenaturais, teológicas. Eles acreditavam que a ciência deveria se basear apenas na racionalidade, na lógica, nas comprovações práticas, e que qualquer teoria teria que ser comprovada empiricamente, senão ela não existiria. E então, com isso, a gente podia pensar que as teorias de Einstein, por exemplo, que foram teorizadas lá no século XX, que foram comprovadas 100 anos depois, não eram comprovações, não serviriam de nada, porque aquilo ali eram apenas teorias e não tinham como comprovar empiricamente. Então Comte, ele dizia que a nova religião do mundo deveria se basear numa religião humana, aonde a ciência racional e cartesiana deveria determinar as regras do jogo. Entretanto, a gente sabe que falar do ser humano, do nosso universo, que são coisas muito complexas e que por mais que tenham os processos objetivos que podem ser visualizados, testados, nós não podemos descartar a parte subjetiva que existe no nosso mundo, como se isso não existisse. A consciência humana, o inconsciente, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Essas questões são primordiais para o nosso desenvolvimento e para o nosso amadurecimento. E elas devem sim estar no meio científico também, sendo exploradas pelos cientistas. Esse tipo de normose cientificista, ele nos fecha, como se nós já tivéssemos todas as respostas para tudo, sendo que nós não temos as respostas para tudo e que ainda o ser humano continua sendo um mistério. Trazendo agora um pouco para o meu assado, né, como psicoterapeuta reencarnacionista que trabalha com regressões de vidas passadas, existe mais uma normose no meio científico que também foi mencionada lá no livro do Pierre, que eu acho interessante de ressaltar. A normalidade, por exemplo, de muitos psiquiatras, psicólogos que negam a parapsicologia, psicologia transpessoal, memórias regressivas. Esse tipo de normalidade que existe, de negação, de dizer que isso não existe, que não pode ser assim, essa negação normótica, ela pode lesar patologicamente muitas pessoas que apressadamente podem ser taxadas como pessoas malucas, loucas, esquizofrênicas, apenas por estarem tendo estados alterados de consciência, lá como mediunidade, sensitividade, percepções. Um bom cientista não pode negar essas possibilidades, ainda mais com todas as experiências que têm sido feitas pelo mundo por vários profissionais da saúde. E eu mesmo, vamos supor que todas as regressões de vidas passadas que eu já trabalhei no meu consultório, todos os atendimentos que eu já tive, tudo que eu já vi, percebi, encaixei uma história com a outra. Imagina essas pessoas que chegaram até mim, indo talvez num psiquiatra que considere que aquilo que ele está vendo, sentindo ou ouvindo seja uma loucura. Imagina as consequências que isso não traria para aquele indivíduo que talvez esteja até um pouco perturbado com aquilo, não sabendo lidar com aquilo. Isso sendo apontado como um distúrbio mental, onde ele vai receber dosagens também de remédios, não solucionando o problema dele. Então, pessoal, essa foi a reflexão que eu queria trazer aqui sobre normose para vocês. Fiquem muito espertos quanto a tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Existem vários outros tipos de normose que pode ser identificado, outros tipos de vícios. A gente pode ficar falando aqui o dia inteiro identificando normoses sociais que existem, que causam danos à sociedade e aquele meio que pratica esse tipo de distúrbio. Pense, faça essa reflexão, esse autoconhecimento, perceba aquilo que você talvez esteja inserido na sociedade, que talvez seja uma ação, um hábito normótico, porque às vezes essas normoses, elas são apenas crenças, coisas que foram implantadas na nossa cabeça, sem com que nós nos dessemos contas. A normose, ela é justamente isso, às vezes a gente não tem nem culpa daquilo, uma culpa consciente, é uma coisa instalada ali no inconsciente. Então, tente identificar, tente esclarecer isso, essas questões dentro de você e as questões do meio social que estão em torno de você. Tá ok? Não esquece de conferir a sua inscrição aí no canal. Deixa sua opinião nos comentários, seu ponto de vista. Isso é bacana para enriquecer aqui o conhecimento, o diálogo de outros pontos de vistas. Muita paz e muita luz para você e namastê.